Recebendo a todos que nos acompanhem com a nossa saudação já comum de todas as nossas reuniões. A paz e a alegria e o amor em Cristo Jesus estejam com todos. Estamos dando início ao nosso estudo do Evangelho de São João Apóstolo, né? Vou fazer um comentário aqui só para mostrar como estas coisas chamam a atenção e é interessante a gente ver que nós não estamos sozinhos, né? A gente faz um estudo que tem o propósito de ensino. É lógico que para ensinar a gente tem que aprender, né? E sozinhos não conseguimos nada. É por isso que a gente sempre começa com a nossa oração pedindo a força do Espírito. Mas o comentário que eu queria fazer é que quando começamos a fazer esse estudo do Evangelho de São João, a gente não programou um tempo exato para cada coisa, era uma sequência. Vamos lendo, vamos comentando e vamos ouvindo o que o Espírito Santo vai nos ensinando, né? O interessante é essa coincidência, né? Chegamos no período da Páscoa, né? Da Quaresma, exatamente coincidindo com os textos do nosso assunto. Coisa que não tinha sido programada, não tem todo esse cuidado no nosso planejamento, né? Então, eu me alegro com isso, porque é uma maneira da gente ver que as coisas concorrem para para que elas sejam mais efetivas, para que elas causem mais disposição de ouvir, né? O tempo agora é favorável, é o tempo de recordarmos esta passagem de Jesus na terra, onde ele foi levantado, crucificado, e isso simboliza uma luz colocada bem alto para que toda a humanidade possa ver. Até mesmo aqueles que não são judeus, porque ele veio para eles, mas teve aqueles atritos, todos aqueles problemas. A partir deste momento, então, o Evangelho se espalharia pelo mundo como luz para todo o mundo. E é com alegria que a gente comenta isso, né? Chegamos a este ponto. Agora vamos dar continuidade, certo? Mas não posso fazer nada sem repetir a oração tradicional. A gente faz essa oração espontaneamente, mas sabemos que ela é importante. Cada um que se põe, ou que se propõe, aliás, a anunciar as coisas de Deus, deve saber que por si só nós não temos condições, né? A grande obra de Jesus Cristo foi morrer por nós. Morrer por nós significa morrer em nosso lugar. E morrendo em nosso lugar é como se nós tivéssemos morrido, né? E aí, nessa condição, a justiça de Deus permite que um homem pecador como nós somos e vamos a cada dia nos desprendendo do pecado, mas nascemos no pecado, possamos receber a presença desse Espírito Santo, que nos conduz e que fala através de nós. Então é essa oração que nós pedimos que se cumpra cada vez, para que seja útil a palavra. Não fica isento aquele que ouve de julgar, e julgar buscando revelações da mesma forma que a gente está buscando para falar, pelo Espírito Santo, buscando nele. A nossa conversão é o caminho para receber tão grande graça. Aquele que está entre o Pai e o Filho, o próprio Espírito, habita em cada ser humano que crê em Jesus, que se converte e o confessa Senhor. Tudo isso é importantíssimo para nós. Senhor, que o Teu Espírito conduza essa reunião. Essa é a nossa oração mais simples possível. E que Ele fale através de quem está anunciando e abra os ouvidos para aqueles que estão ouvindo. Tudo isso na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, depois de falar tudo isso, né, vamos continuar.
Bom, como eu disse, chegamos aí no momento em que Jesus tinha feito grandes sinais, né? Grandes sinais lá em Israel, vários milagres extraordinários, culminando com a ressurreição de Lázaro, que foi, diria, como a gente já falou, o milagre mais poderoso para abrir os olhos dos judeus, porque essa era a aliança deles, né? Contudo, houve uma divisão, parte reconheceu, parte não, né? Aqueles que reconheceram, eu sempre repito, eles foram usados para evangelizar o resto do mundo, né? Mas os outros entraram como que numa escuridão, né? E a partir dali, então, a obra de Cristo vai se espalhar por todo o mundo, para toda a humanidade. Por quê? Porque agora, nesses dias que nós estamos relatando aqui, que Jesus viveu, vai acontecer a sua morte e ressurreição em favor de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, portanto, todos nós, né? E a partir daí as condições mudam, começa uma nova e eterna aliança. Então Jesus tinha entrado em Jerusalém, tinha feito aquele milagre da ressurreição estava em Jerusalém, tinha feito a ressurreição de Lázaro, aquele milagre extraordinário, né? Que chamou a atenção de todos e provocou uma reação das autoridades muito grande, que resolveram matá-lo ou prendê-lo definitivamente, né? Então Jesus retirou-se de Jerusalém, retirou-se por um tempo e dessa forma, fora de lá, as coisas se acomodaram um pouco e ele decide retornar e leva consigo os discípulos. Retornando lá, ele começa uma nova etapa. Agora não mais aquele anúncio diretamente aos judeus, né? Mas vai acontecer algo extraordinário que vai chegar até todo o globo terrestre, a toda a humanidade, né? Então vamos ver, começando no Evangelho de João, né? Capítulo 13, começando lá no versículo 1, o que nós temos para hoje aí. Estava antes da festa da Páscoa, como nós agora estamos passando pela festa da Páscoa, né? Nós vimos que essa festa simbolizava a libertação dos judeus do Egito, o momento em que eles foram conduzidos por Moisés para fora do domínio do faraó e depois passaram também o Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho. Tudo isso vai ter um paralelo agora para toda a humanidade que vai se cumprir em Cristo. E era assim que começa o texto. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, então é o momento, como amaste os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. E ele, então, convocou uma ceia junto com os apóstolos. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus, e que para Deus voltava, então Jesus estava bem ciente do que estava por acontecer, ele levantou-se da mesa, depôs as suas vestes, e pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Então, peraí, vamos ver. Nós falamos que desde que Jesus retorna a Jerusalém, a sua entrada em Jerusalém é seguida de uma enorme quantidade de sinais. Nós discutimos isso na nossa última conversa, de coisas que à medida que você para nelas e vai refletindo, estão trazendo ensinamentos e inaugurando um tempo novo. Esse tempo que nós vivemos e que não podemos desprezar, porque estava tudo ali mostrando o Rei dos Reis se fazendo como um de nós, entrando, aquele que criou todas as coisas e está acima de todas elas,
entrando em Jerusalém para cumprir um propósito que atinge pessoalmente cada um de nós, individualmente. Um propósito que abre uma porta, uma oportunidade da nossa libertação, como foi a Páscoa dos judeus para libertar-se do Egito, agora é a nossa libertação do domínio de Satanás, do poder do pecado que ainda permeia a vida nesse mundo, né? Então, tudo isso estava acontecendo. Então, cada coisa que vai se passar também durante essa ceia também tem sentido, e sentido amplo, sentido importante para nós, né? Então, vamos lá. Ele levantou-se da mesa, despôs as vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha, né? Essa toalha que ele estava cingido. Bom, chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Às vezes eu enfatizo as frases, porque é assim que a gente tem que ler a Bíblia. Você tem que procurar esses detalhes. Sempre está escondido ali alguma coisa importante para nós, né? Ele não compreendia naquela hora, mas depois ele ia compreender. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. E ele tinha uma razão para isso, né? É um serviço assim meio de lidar com uma sujeira que não é dele, e ele que era o Senhor, não os apóstolos, né? Então ele está dizendo a frase mais óbvia: jamais me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não os lavar, não terás parte comigo. Olha essa frase, né? Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Daí nós vemos que esse gesto é muito grande, pessoal. É uma coisa enorme, nós temos que buscar no Espírito Santo. É assim que a gente vai se alimentando da palavra com tudo que ela contém, quando a gente dá importância. Veja só, lá, não ter parte com Jesus se ele não lavar os pés. O que será que é isso para você e para mim? Temos que saber, né? Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era assim, era cheio de extremos, né? Primeiro não ia lavar de forma alguma, mas agora, como ele não ia ter parte com Jesus se ele não deixasse, ele já resolveu que lavasse tudo, né? Não somente os pés, mas as mãos, a cabeça, todo o corpo, né? Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Então aqui já vem uma outra coisa que vai acontecer e que precisava ficar claro ali. E o que era? Jesus sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis puros. Bom, vamos ver. Esse gesto de lavar os pés é algo importantíssimo, como eu falei. Se não os lavar, não terás parte comigo. E é Jesus quem lava os pés, né? Nós precisamos extrair daí o que está contido nessa palavra, né? Eu pus uma frase aí, que não está no texto bíblico: lavar os pés não se limita aos trabalhos rotineiros da igreja. Por quê? Porque existe uma tendência de falar que foi simplesmente para mostrar que a pessoa tem que ser capaz de servir, capaz de realizar algo pelo outro. Mas é só isso? Se não fizer isso, não tem parte com Cristo, né? Então, eu estou pondo uma afirmação que depois nós temos que confirmar. Não se limita aos trabalhos rotineiros da igreja. Então, o que é isso, né? O que pode ser isso que está aí? Vamos ver. Também vós, Jesus vai dizer, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então vamos ver aqui no texto como que ele faz isso. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Eu pergunto: você sabe o que Jesus fez? Eu sei o que Jesus fez?
Na verdade, nós precisamos de ajuda para saber disso, né? E o pior é que a ajuda está aqui, está dentro de nós. É só dar tempo, é só refletir, que o Espírito Santo fala, mas ele fala quando nós buscamos, né? Bom, continuando. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis porque eu sou. Logo, se eu, vosso mestre, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Opa, nós temos que lavar os pés uns dos outros. Será que isso é só dar uma ajudazinha para o outro em alguma coisa? Ou ajudar com uma caridade? Que será que é isso, né? Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor. Aqui uma outra fase importante. Cada um de nós que se converte é servo, né? É servo de Jesus Cristo. E está aprendendo com ele. Começou um caminho. Jesus anunciou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você começou a andar nesse caminho, né? Cada um de nós é servo e está em uma condição inferior a Cristo. Mas o propósito desse caminho a gente já tem explorado, né? O propósito desse caminho é se tornar como Jesus. É ir se manifestando em nós a natureza de Cristo. É preciso que essa natureza vá crescendo em nós. Cada um que prega, né? Às vezes a pessoa é um pregador famoso, ele começa a se orgulhar disso, ele está aparentemente acima dos outros. Mas não é assim. A pregação é para que todos os que forem ouvindo comecem a aprender a ouvir o Espírito, a ir crescendo e se tornando como seu Senhor, né? O servo não é maior que o seu Senhor, mas deve buscar ser igual a ele. Então é um processo de crescimento. Esse é o caminho que Jesus veio oferecer para nós. Um caminho onde a gente vai se conformando a ele, né? Mas nesse caminho, nós devemos aprender a lavar os pés. Por quê? Vamos pensar... Bom, vamos continuar só para terminar o texto aqui, né? Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Então, o servo não é maior que o seu senhor, nem aquele que o senhor envia é maior do que aquele que enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Então tem algo que nós vamos ter que fazer, né? Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, na ceia, que estava comendo com ele, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora já vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha só. Então, esses que estão sendo, dos quais Jesus está lavando os pés, eles vão ser enviados, e os que os receberem vão estar recebendo Jesus, né? Vão estar recebendo Jesus, e quem recebe Jesus vai estar recebendo o Pai que enviou ele, né? Então, nós estamos vendo que esse evento do lava-pés, aí, que é chamado lava-pés, é um evento importante para a vida do cristão, né? Ele não é maior que o seu Senhor, mas deve ir se tornando como ele, e tem a ver com esse negócio de lavar os pés. Vamos pensar, Jesus não disse uma frase, agora é uma coisa que o Espírito Santo vai ajudando a gente a entender. Disse a frase assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Se nós estivermos andando nesse caminho, precisa lavar os pés? Se eu estiver andando mesmo nesse caminho, eu não preciso lavar os pés. Esse caminho é limpo, esse caminho é santo, né?
Mas quando eu ando num outro caminho, o que acontece comigo? Aí, contaminação, o pé passa a se sujar pelos outros caminhos. Vocês estão vendo que aí está formando um sentido para tudo que nós vimos. Eu vou voltar um pouquinho no texto. Vamos ver aqui no anterior ainda. Aquele que tomou banho, olha a frase, aquele que tomou banho não necessita lavar-se. Vamos entender essa frase que vai ficando tudo mais claro. Estamos ligando uma coisa com as outras, tá? Jesus disse, aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se. O que é isso? O que é tomar banho? É limpar, né, todas as nossas impurezas. Isso espiritualmente acontece quando? Acontece, em teoria, certo? No dia da nossa conversão. Você é lavado. Aquela água do batismo nos lava inteiramente. Se não fosse assim, o batismo não seria o caminho para receber o Espírito de Deus, porque Deus não tem parte com o pecado. E nosso batismo, nem os apóstolos estavam em condição de receber essa presença viva do Espírito Santo até que se consumasse o próximo evento, que seria a morte e ressurreição de Jesus. Mas nós que cremos nele, após a sua morte e ressurreição, cremos nele. E ao crer, você está disposto a entregar toda a sua natureza, é uma disposição que tem que estar em nós. Isso Deus não faz. Ele espera que você queira. Ao fazer isso, você está se propondo a entregar-se a Ele completamente. E sob esse aspecto, você está puro. Está puro a ponto de receber o Espírito de Deus. Está puro para receber o Espírito, mas ainda não é puro. Porque o Espírito, a obra do Espírito, que é a obra da santificação, é o Espírito Santo, porque ele vem nos santificar. E é ele que vai nos tornando cada vez mais puros. Nós vamos passar por isso. O ensinamento de Jesus adiante vai deixar isso muito claro, né? Então é algo que, pelo batismo, nós recebemos essa água que lava todo o nosso corpo, nos tornamos puros a ponto de receber o Espírito unicamente pela fé, não é pelo que nós somos ainda, é só pela fé em Jesus. E aí nós já podemos, aos olhos de Deus, ser considerados puros. Mas é necessário começar a trilhar o caminho junto com Jesus, né? E ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho que nós temos que trilhar, né? Nesse caminho, à medida que nós vamos andando, a gente vai descobrindo aquilo que em nós já cumpre, está dentro da vontade de Cristo, ou seja, é Jesus, e aquilo que em nós não é Jesus ainda. Aquilo que não é, vai ter que ser removido. Isso é que é lavar os pés. Por que é os pés? Porque no corpo todo você foi aceito mediante a fé. A fé em Jesus é que justifica o Espírito de Deus em nós. Porém, o nosso agir, o nosso falar, o nosso modo de ser ainda tem que ser mudado, né? E isso é um processo que vai depender de nós permanecermos nesse caminho que é Jesus. E por isso é que é preciso lavar os pés uns dos outros. Porque tem coisa que eu vejo e tem coisa que os outros veem em mim. E tem coisa que eu vejo nos outros. Então é assim que nós podemos realmente ajudarmos uns aos outros. E esse é o lavar os pés. Então, em resumo, para facilitar, falando de modo simples, porque é mais do que isso, mas é o quê? A hora que eu vejo um pecado em mim, eu preciso encontrar um meio de eu mesmo lavar os meus pés, né? Mas, se alguém vê o pecado em mim e é um cristão, ele deveria, né, vir com a mesma humildade e mansidão que Jesus usou para lavar os pés dos discípulos, me mostrar isso. Quando ele me mostra, se eu acato, então eu vou voltando para o caminho, porque aquilo que me suja os pés,
São os caminhos que eu ando na vida, mesmo crendo em Jesus, mas que não agradam a Cristo. É isso que é a sujeira. É isso que é a sujeira que pode estar em nós. Então estamos vendo aí como é importante a gente estar disposto a fazer isso. E não é uma coisa fácil, pessoal, não é fácil. Porque é difícil você apontar um problema para o outro. Existe todo um amor próprio, uma coisas assim que dificultam. Então precisa saber fazer isso, né? Eu pus a pergunta aí para nós mesmos. Você permite que alguém lave os seus pés? Você aceita quando alguém vem falar para você, isso não é mais conveniente, agora você é um convertido, você é aquele que crê em Jesus, já não deve mais... Você fica falando palavrão, por exemplo? Não pode, meu. Então, tem que saber falar isso de uma maneira que a pessoa reconheça. Porque a hora que a pessoa reconhece, ela tem todo o poder, já que ela se converteu, já lavou-se inteiramente e já recebeu o Espírito, ela tem todo o poder para remover aquilo que está manchando a imagem de Cristo nela. Então, Jesus é o caminho. O que é a sujeira dos pés? É aquilo que a gente acumula ou que consente estar em nós, mesmo sendo convertidos, mas que não agrada a Deus. E é aí a importância da palavra. Descobrir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E isso vai ser mostrado nos próximos textos. Vocês estão vendo que gastamos um tempão aqui, né? Mas é importante isso daí. Importante porque a gente tem que aprender a fazer isso para os que estão à nossa volta e aprender a acolher isso daqueles que estão à nossa volta. Porque é assim que nós vamos nos ajustando ao único caminho. Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Estar nesse caminho é um caminho de santificação, de pureza. Mas se eu estou nesse caminho e ainda consinto com alguma sujeira que vem de caminhos paralelos, isso precisa ser levado em oração a Deus. E nós vamos ver que Jesus ensina tudo. Daí para frente vai falar como que a gente nos liberta disso, tanto individualmente quanto em grupo, tá? Então vamos continuando. Dito isto, Jesus ficou perturbado em espírito e declarou abertamente: em verdade, vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. A gente sabe, pela própria Bíblia, né, que esse discípulo é o autor do evangelho que nós estamos estudando, que é o São João, né? E ele era o mais novo deles, e ele que estava ali, próximo de Jesus, ele é quase uma criança, estava ali inclinado sobre ele, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos, de quem é que ele fala? Estava perguntando de quem que ele fala que vai traí-lo, né? Reclinando-se, esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. O que é esse pão embebido, hein? É que esta ceia, né? Vamos lembrando, só recordando, esta ceia está inaugurando um evento santo, importante, mas que, na verdade, ele é um grande anúncio, um grande sinal que deve estar muito claro aos olhos de cada cristão. Um sinal importantíssimo. O pão embebido no vinho, né? O pão que é o alimento e o vinho que é a vida, né? E Jesus pegou e fez esse gesto que simboliza isso, e é importantíssimo, é um gesto santo, e deu, e molhou o pão, né? E entregou e deu a Judas, que ia traí-lo. Você vê que o pão e o vinho que estão ali são santos, são coisas sagradas, e ele deu a Judas. Mas Judas
não estava interiormente disposto a acolher aquilo. Essa é a diferença para a condição do cristão que se converteu e depois recebeu a presença do Espírito, é que esse vai ter condição de cada vez que tomar o alimento e beber do sangue, e o alimento não é só aquilo que simboliza o alimento, que é o pão lá no momento da partilha do pão, né? Mas é também a palavra de Deus. Lembre-se que Jesus falou, eu sou o pão da vida, e esse pão é que está simbolizado ali. Portanto, Jesus, além de ser o pão da vida, também é o verbo de Deus, é cada palavrinha dessa que está na Escritura, e, portanto, ler a Escritura é alimentar-se do pão, e fazer o gesto é algo que deve apontar para isso, para que você se alimente da palavra. Alimentar-se da palavra é essencial para o cristão. É uma coisa que tem que ser exercitada dia a dia e tem que ser dada importância para ela, né? Isso Judas não fez, né? Ele recebeu aquilo e saiu de lá com o propósito dele, né? E é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, tá? Nós temos a possibilidade de comer deste pão, tanto no sacramento da Eucaristia, né, como é feito na igreja, mas também no nosso dia a dia lendo a palavra. E beber o vinho. Beber o vinho é então a transformação, é trazer a vida de Cristo para dentro de nós, e nós vamos ver como é que isso se processa. Vamos continuar aí, né? Então ele deu a Simão Iscariotes aquele pão embebido com o vinho. Logo que ele engoliu, Satanás entrou nele, porque ele não aceitava aquilo com a importância que existia ali. Jesus disse-lhe então, o que queres fazer, faze-o depressa. Jesus sabia o que ele ia fazer. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera. Pois como Judas tinha a bolsa, era ele que cuidava. Você vê que Judas estava junto com eles, buscando oportunidade de sucesso, de conquista. Se Jesus era o Messias, ele estaria no meio, buscando uma glória. Ele não estava ali com o intuito de viver os ensinamentos de um mestre, né? Estava ali acompanhando para ver o que aconteceria. Então, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava, compra aquilo de que temos necessidade para a festa. Ou ainda, dá alguma coisa aos pobres. Mas não era nenhuma dessas coisas. Na verdade, Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer a partir deste momento. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. É gozado que a palavra de Deus relata isso, João relatou, e pôs uns 3 pontinhos. Você vê como ele saiu na escuridão. Ele não conseguia ver, e nem podia ver, ele estava focado naqueles propósitos errados, andou com Jesus com os propósitos errados, viu tudo que Jesus fez com os propósitos errados, e cada vez que um sinal tão grande era feito na presença dele, mais o pecado se confirmava dentro dele, porque recusava-se a ver, né? Então isso é uma coisa importante. A luz, ela mostra o pecado, e a pessoa que fica com o pecado diante da luz, esse não tem salvação, né? Então vamos lá. O novo mandamento. Agora chegou a hora. Jesus vai fazer vai tomar a lei, que era uma série de mandamentos, né, que estavam ligados ao fazer, você deve fazer isso, fazer aquilo, e mandar um novo mandamento, que agora não está ligado aos nossos atos. É lógico que os atos vão corresponder, mas o mandamento está ligado ao nosso coração, ou seja, ao órgão onde nós nascemos de novo. É nesse coração que é de carne, que no momento da conversão é substituído por um coração novo, que é a natureza de Deus em nós e que deve crescer em nós, né? É para esse órgão, que é esse espírito recriado, isso é falado várias vezes, né?
O cristão que se converte, o espírito dele é recriado, o coração é o órgão que representa o espírito, e o espírito recriado é um espírito capaz de interagir com o Espírito Santo de Deus. E o novo mandamento é algo que vai ser destinado a esse espírito recriado, aquele que nasceu de novo, aquele que creu em Jesus. Eu vou repetindo essas coisas para que elas vá ficando firmes para nós como uma revelação, né? O novo mandamento é para o nosso espírito recriado. E ele continua: para onde vou, não podeis seguir-me agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Jesus fala que eles seguiriam ele mais tarde. O que é isso? É a disposição de dar a vida por amor. Então, esse texto está aí antecipado, né? Ele vai se repetir adiante, mas eu estou chamando a atenção que vai surgir aqui esse novo mandamento, e que esse novo mandamento, então, é para essa natureza nova que viria na medida em que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse. Essa natureza nova é o espírito recriado do homem, e que aceita Jesus como Senhor, crê nele e pede a presença do Espírito Santo. Bom, vamos continuar o nosso texto. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem. Então ele já sabia o que ia acontecer, porque era o momento. E Deus é glorificado nele. É o próprio Deus que enviou Jesus para isso. Foi para isso que ele veio. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Jesus já estava prevendo: eu vou entrar em glória lá no céu. E o glorificará em breve. Ele sabia que era breve. Aí ele se dirige aos que ficaram, os apóstolos: filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde vou, não podeis ir. Dou-vos um novo mandamento. Então, ainda não podemos ir. Enquanto estamos nesse mundo, não somos capazes de chegar na presença do Todo-Poderoso. Mas ele vem a nós na pessoa do Espírito, e algo tem que acontecer. Nós temos que aprender a andar no caminho de Cristo. E isto é algo que tem que ser corrigido sempre, e por isso temos que estar lavando os pés uns dos outros, né? Então vamos entender qual é o novo mandamento, qual é a importância desse novo mandamento para nós. E o novo mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Todos os mandamentos da lei, os 10 mandamentos e todas as suas derivações que davam dezenas ou centenas de detalhes que apontavam para aqueles 10 mandamentos, né? Atitudes que deviam ser cumpridas, desde guardar o sábado e todas aquelas coisas, né? Tudo aquilo foi resumido agora num mandamento novo, né? que é amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ficou assim. Esse é o mandamento da nova e eterna aliança. Em outras palavras, o que isso significa? Sejam como eu sou. Porque ele é amor, e ele deu a vida por amor, e sabemos que o amor é doação. O amor ágape, o amor do tipo de Deus, é aquele que se entrega para resgatar aqueles que estão no escuro, né? Então, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, não podeis seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que não te posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Então essa frase conhecida aconteceu com Pedro, tem um ensinamento grande para nós, né? A nossa decisão de dar a vida por outro não é suficiente, precisa ter algo mais. Porque senão vai acontecer igualzinho com Pedro. Nós estamos lá dispostos, mas o que acontece mesmo é bem ao contrário, acabamos negando, né? Então, vamos ver a continuação.
Aí está um comentário na tela. O novo mandamento somente cumpre-se em nós, ou seja, só conseguimos cumprir esse mandamento com a manifestação do Espírito Santo em nosso espírito recriado, que é o novo nascimento. Isso acontece mediante a fé em Jesus, né? Então, o único jeito é mediante a fé. Mas fé em quê? Em Jesus, que morreu e ressuscitou. Por isso, eles haveriam de poder cumprir esse novo mandamento, e cumpririam em essência, a ponto de dar a vida por todos. Todos derramaram sangue, misturaram com o sangue de Cristo para gerar a nova e eterna aliança, né? E espalhá-la pelo mundo, né? Isso acontece mediante a fé em Jesus, né? E somente a partir do nosso espírito recriado. É lá que se manifesta o Espírito Santo. A fé naquele que morreu e venceu a morte, Jesus. Então, essa é a fé que nós devemos cultivar em nós, a fé em Jesus, sabendo que ele morreu, venceu a morte e nos deu condições de caminharmos com ele. Somente com a sua ajuda podemos perseverar em seguir Jesus, e nesse caminho aprendemos a ser como ele é. Todo discípulo deve tornar-se como seu mestre. Então isso é um ensinamento importante. Todos nós vamos nos ajudando uns aos outros a lavar os pés, ou seja, a trazer todos para o caminho que é único, que é Cristo. É um caminho estreito, qualquer coisinha a gente às vezes pisa fora, mas tem que corrigir, tem que estar continuamente corrigindo. Por quê? Porque ao corrigir nós estamos seguindo Jesus. Ao seguir Jesus acontece com a gente o mesmo que aconteceu com os apóstolos, exceto Judas, que foi ir se tornando como ele e, portanto, em condições de levar esta boa notícia a todo o mundo. Bom, daí Jesus vai dar novas orientações a partir daí. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. É uma frase que Jesus vai falar e que é importante para nós. Não perturbar-se o coração. Bom, Jesus estava anunciando, na casa de meu pai há muitas moradas. Está vendo? Jesus está indo para lá. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, aqueles que creem em Jesus e que seguem o caminho, estão trilhando um caminho que os levará para esse lugar que Jesus está preparando. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei a vós voltarei e vos tomarei comigo. Então essa é aquela volta de Jesus para aqueles que se tornaram filhos de Deus nessa existência, que se dedicaram a isso, que deram toda a importância a isso. Então naquele dia da ressurreição, ele tomará estes e levará com ele, de forma que onde ele está, também estes possam estar. Então, Jesus falou isso, para que onde eu estou, também vós estejais. Vós conheceis o caminho para onde vou. Esse é o caminho que não suja os pés. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis. Eles não percebiam, mas já conheciam. Pois o tendes visto. Eles andavam com Jesus. Ver o Pai é olhar para Jesus. Tudo isso nós vamos aprendendo. Agora vem um ponto importante que nos ajuda a eliminar o que nos faz escorregar para fora do caminho e ajuda a encontrar acesso mais estável nesse caminho que é o caminho que Jesus deixou para nós, que é seguir Jesus como um discípulo que vai se tornando-se como o seu mestre. Então vamos ver como é que essa conversa com Filipe vai esclarecer isso para nós. Disse-lhe Filipe, era um dos discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dize, mostra-nos o Pai?
Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza suas próprias obras. Crede-me, falou para ele, crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Então, tudo isso que Jesus fez é base de fé para nós. Essa história não é mentira, ela está confirmada por 12 pessoas que deixaram a vida. Um desses 12 é o próprio apóstolo Paulo, né, que veio ali para... Porque João, embora ele fosse o discípulo mais amado, aquele que Jesus, ele não deu a vida como os outros, né? Ele morreu com muita idade, porque Jesus mesmo tinha dito de João, o apóstolo João, que era o mais novinho, que ele queria que ele ficasse até que Jesus viesse. Isso significava, ele ficaria por um tempo longo, vendo todo esse começo da igreja, e ele receberia a revelação da segunda vinda de Cristo, essa que nós esperamos, e era ele que haveria de registrar essas palavras, e foi ele que escreveu o livro do Apocalipse. Portanto, os 12 que misturaram realmente o sangue com o sangue de Cristo, confirmando essa aliança de luz, que o número 12 é o número da luz, foram os 11 apóstolos que sobraram, mais Paulo, né, que soma o número 12. Todos eles foram mortos como mártires, derramaram sangue, e por isso que Jesus tinha dito que o que ia acontecer com ele ia acontecer também com os seus discípulos. E isso fazia parte da vontade do Pai, porque era um modo de inaugurar a nova e eterna aliança. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como dizes, mostras o Pai. Então, vocês estão vendo aí, estou confirmando, né, aquilo que nós falamos. Jesus falava assim para ele, não credes que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Então, é essa fé que vai nos tornando capazes de ouvir o Espírito de Deus e de aprender tudo o que Jesus nos ensina. Continuando. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque vou para junto do Pai. Teve algum apóstolo que fez obras maiores que Jesus? Teve. Eu não sei quantos, Pedro, Paulo com certeza, né? Maiores em extensão, não em essência, em profundidade, mas eles espalharam o evangelho para o mundo conhecido da época, né? E esse evangelho chegou até nós, aqui nos lugares mais remotos. Então, nesse aspecto, é uma obra maior, né? E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aí vem a frase, qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Aqui é uma frase que nós precisamos parar nela, né? Então Jesus estava dizendo aos apóstolos que, em verdade, que se nós crêssemos nele, né, nós, cada um de nós faríamos também as obras que ele fez e ainda maiores, né, porque ele estaria agora junto do Pai. E tudo que pedirdes ao Pai em nome dele, tudo que nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, ele mesmo faria, Jesus mesmo faria, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós pedimos ao Pai e fazemos isso em nome de Jesus, e aí qualquer coisa que nós pedirmos, Deus vai atender. Agora vem uma dúvida enorme, fica uma baita interrogação na tela aí. Qualquer coisa? Será que é qualquer coisa? Outra frase que, às vezes, se você não para, se passa direto, vai pensar que é uma coisa assim, tá ali, mas não é essencial. Essa qualquer coisa está aí por acaso. Não tem palavra por acaso na Escritura.
É qualquer coisa mesmo, né? Mas é qualquer coisa que pedirdes em meu nome, pessoal. Estou enfatizando, guarda isso. Pedirdes em meu nome. E pedir em nome de Jesus não é qualquer coisa. É qualquer coisa desde que seja no nome dele. E aí é que está o segredo de tudo. Qualquer coisa desde que seja no nome dele. Tem muitas coisas para pedir em nome de Jesus. Porém, se eu peço alguma coisa que não é em nome de Jesus, não é garantia de que Jesus vai fazer, a menos que coincida com a vontade dele, e aí seria em nome dele. Então, pedir em nome de Jesus é pedir para cumprir a vontade de Jesus. A vontade de Jesus está expressa no seu mandamento, a vontade de Jesus está expressa nos seus ensinamentos. Pedirmos ao Pai ou a Jesus em nome de Jesus é pedir algo que está nos seus mandamentos. Se eu peço, por exemplo, para ficar rico, se eu peço para ficar rico, ou se eu peço para fazer uma viagem, para fazer um passeio, né? Isso não é em nome de Jesus. Pode ser que eu consiga isso aí, sei lá por quê, por qual razão, né? Mas não é em nome de Jesus. Em nome de Jesus é para fazer a vontade dele. A vontade dele é esses ensinamentos que a gente vai tendo, né? E aí, então, realmente é qualquer coisa, porque nós vamos ver que a vontade de Jesus é grande para nós, né? Tudo que ele realizou, ele quer que a gente realize também, né? Para que as obras que eu faço, vocês também possam fazer. Ele falou para os apóstolos, né? Então, se é para fazer as coisas que ele fez, se é para estar ali sendo dirigido pelo Espírito como ele era, e se é ouvindo o Espírito que eu vejo que eu preciso mudar algo, limpar os meus pés em alguma forma, ou então ajudar outro a limpar os seus pés, se é pela voz do Espírito, eu posso pedir ao Pai ou a Jesus, em nome de Jesus. E aí a garantia está aqui, ó. Jesus assina embaixo, vô-lo farei, eu o farei, Jesus Cristo. Está vendo a importância dessa oração? E está vendo como é importante com ela a gente aprender a conquistar tudo aquilo que Jesus quer para nós? O que Jesus quer para mim, eu posso orar em nome de Jesus. E posso orar. Tem uma questão, deve haver perseverança nisso. Porque não é só eu falar, vamos ver se dá certo. Isso é anular a fé. Tá? Então é uma coisa que eu tenho que perseverar, tenho que crescer na fé, tenho que saber que eu estou fazendo o que Jesus quer realmente. E então, nesse ponto, eu consigo. Bom, deixa eu ver como é que está. Estamos chegando no nosso tempo, acho que dá para ver mais uma tela. Vamos ver essa tela e vamos encerrar aqui então. Guardar os mandamentos de Jesus, condição para o Espírito Santo permanecer eternamente. Vamos ver o que é isso. Os mandamentos de Jesus em nós, né, os mandamentos de Jesus, são coisas que nós podemos receber orando em nome de Jesus, porque é Ele que mandou. Eu costumo dar esse exemplo que todo mundo entende. Se você vai comprar algo numa padaria e que o seu patrão tem conta lá na padaria, né, e você vai em nome dele, você não precisa pagar, é ele que vai pagar. Né? Você vai lá e pede e vai ser dado, porque a pessoa sabe que é você que está mandando. Isso é orar em nome de Jesus, pessoal. Desde que seja para fazer o que ele quer, não é o que você quer. Se você for naquela padaria sem a ordem do seu patrão, o vendedor lá vai ligar, vai, ó, fulano está aqui, está pedindo, é para dar? Não, não pedi nada, não vai ganhar. Então, é só uma ilustração para a gente entender o que é orar em nome de Jesus. É para receber aquilo que ele quer para nós, e isso está nas Escrituras. Por isso a importância de entender, né? Guardar os mandamentos de condição para o Espírito permanecer eternamente em nós. Jesus estava falando para ele, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se é verdade que você me ama, você vai ficar conhecendo o que eu quero. Porque se você me ama, você vai me procurar estar comigo. E estar comigo é ler a minha palavra, é ouvir as pregações em meu nome, é estar andando segundo estes ensinamentos.
Então, se me amais, se é verdade que você me ama, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Agora sim, é o Espírito Santo. Ainda não estava no mundo, lembre-se, não estava ainda, né? Jesus ainda não tinha morrido, nós ainda não tínhamos essa possibilidade de crer nele e ser justificados pela morte dele, justificados, e crendo nele, pedir a presença do Espírito Santo, isso ainda não tinha acontecido, né? Então ele fala, eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Paráclito, que é um ajudador, que é o Espírito que caminha conosco, para que fique eternamente convosco. Uma vez convertido de verdade a Jesus, recebido o Espírito Santo, essa presença é eterna. Já estamos aqui, antecipadamente, vivendo aspectos da eternidade, aquilo que é garantido em Cristo, tá? Então, esse Espírito fica eternamente conosco. Então, o Espírito Santo permanecer eternamente. Que maravilha, que coisa grandiosa para nós, seres humanos e pequenos. Não precisa ser grande, não, precisa estar disposto, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo gosta das coisas que ele vai apalpar, que ele vê, que ele sente, que ele toca, né? Mas vós os conheceis, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Essa é a voz que eu falo, que esclarece a palavra de Deus, que traz os ensinamentos. Não dá para ver, não dá para tocar, mas ela está em nós. Nós merecemos isso? Não. A nossa fé justifica isso. Quem mereceu? Jesus. Ele morreu, pagou o preço do meu pecado para que eu pudesse ter isso. É isso que eu preciso estar convencido, né? Permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. E é assim que ele volta. Ainda um pouco de tempo e o mundo não me verá. Vós, porém, aí está falando para os 12, para os apóstolos mesmo, vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Então, ele vai estar vivo, ele vai se manifestar vivo, ressuscitado, e nós poderemos ter a vida nele. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso é o mistério mais maravilhoso, grandioso das Escrituras, o próprio Deus vivendo no ser como nós. E isso dá sentido à nossa existência. É por isso que nós nascemos nesse mundo, nessa fragilidade, em meio a todas essas situações de confusão, de trevas, mas aqui mesmo nós podemos ver a luz de Cristo, caminhar nessa luz e já ter essa perspectiva de eternidade. É assim que nós vamos terminar hoje aqui, dando graças a Deus por obra tão extraordinária, que foi oferecida graciosamente pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós comemoramos agora nesse período da Quaresma, quando ele morreu, ressuscitou e então enviou o seu Espírito Santo. Logo nós vamos falar sobre isso, esse envio do Espírito e essa presença eterna conosco, eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz esteja com todos. Amém.